Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande. Hoje nós estamos iniciando agora o programinha semanal, programa da revista Aquarista Júnior, programa número 66. Hoje é dia 21 de outubro de 2019. Estamos em plena primavera, né? Época ótima, propícia para começar a mexer, agitar essa coisa do aquário em casa, aquela coisa toda. E nós estamos aqui o quê? Semanalmente apresentando essa coisa do programa da revista Aquarista Júnior, que é o quê? Qual que é o objetivo do programa? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o prazer de acompanhar, projetar, idealizar e colocar na revista, colocar nas páginas da revista, para agradar todas as formas, todas as maneiras, todos os tipos de aquaristas que existem espalhados por todo o Brasil. Então, de repente, um aquarista do Rio Grande do Sul começou a ter à disposição realmente matérias, dicas, regras, informações que o aquarista também lá de Manaus ou de Rondônia, Roraima, pudesse também ter na mesma, vamos dizer, na mesma chance de buscar informação para com isso realmente gradualmente praticar um aquarismo de, vamos dizer, de muito sucesso, um aquarismo que um aquário, né, que pudesse ter vamos dizer, todo o aconchego para os peixes e todo o entendimento do que é aquela coisa de equilíbrio biológico, acomodação biológica, e foi através dos anos que a gente veio desenvolvendo. E está sendo um prazer muito grande contar essa coisa da história do aquarismo. Estou puxando nas gavetas, nas revistas mais antigos, nos álbuns de fotografias, nas pastas, nos arquivos que eu tenho aqui, nas estantes, tudo aquilo que é interessante, devagarzinho tô tentando puxar essa coisa na sequência, né? Só para você ter uma ideia, nós viemos contando desde o começo, né? Então, se você tiver vamos dizer, a vontade de querer conhecer anos anteriores, é só assistir os capítulos, vamos dizer, os programas anteriores. Nós estamos hoje no programa 66, né? E estamos, só para você ter uma ideia, no ano de 1996. Estamos contando algumas coisas que a gente foi fazendo para agradar o público aquarista e que, de uma maneira geral, colaborou com a turma, né? Só para você ter uma ideia, eu sempre tive aquela ideia de que para qualquer animal vale isso, para qualquer, vamos dizer, ser vivo, né? Você vai comprar um determinado animal, é bom que você, pelo menos, algumas informações básicas você tenha dele. Então, pode ser informações básicas, o que come, como vive, no caso de peixe, né? Qual a necessidade dele no aquário, aquela coisa toda. Isso sempre foi importante. Quando foi em 96, eu queria até apresentar para vocês uma coisinha que a gente lançou na época, né? Até os dias de hoje está ativo, né? Na revista número 48, tá vendo ela aqui, ó, a capinha dela, nós apresentamos o quê? Na página 3, é uma revista de fevereiro de 93. Na página 3, só para você ter uma ideia, nós apresentamos mais um serviço Aquarista Júnior. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Olha que legal. Que é o quê? Ficha do peixe. Então, o que acontece? Solicite informações sobre qualquer peixe de água doce. Apenas destaque o nome popular ou científico do peixe que a gente elabora uma fichinha de informações com o nome. Então foi uma ideia, no caso da revista Aquarista Júnior, que queria o quê? Ajudar todos os aquaristas do Brasil. Comprou um peixe ou vai pensar em comprar um peixe? Pede para nós a fichinha, entendeu? Que a gente mandava, até hoje manda, no caso, né? Só para você ter uma ideia, até separei aqui o que a fichinha abordava, né? O nome popular do peixe, se tinha algum outro nome popular, o nome científico, se tinha algum nome científico sinônimo ou parente, no caso, a coloração básica do peixe, que é importante, se ele é do grupo ou da família, de qual família que ele era, no caso, né? Ele era nativo da onde? Da América do Sul, América do Norte, na África, aquela coisa. Se existem variedades, mutações ou raças, o comprimento máximo que ele pode atingir no aquário, né? Se ele gosta da água, o pH, qual o pH que ele gosta, a temperatura da água ideal, o hábito alimentar, vamos dizer, a alimentação preferida dele, né? O comportamento, se ele é agressivo, se ele é calmo, se ele é amistoso, vive em cardume, aquela coisa toda. O dimorfismo, a diferença sexual,
A maioria dos peixes não dá para saber o sexo, mas aqueles que davam a gente fornecia o tipo de reprodução, se era ovípara, se era vivípara, se era ovípara protege os ovos, se não protege os ovos, aquela coisa toda. A reprodução em aquários, se é fácil ou é difícil, entendeu? Até se é criado pelos criadores profissionais no exterior, no Brasil, se é coletado na natureza com autorização do IBAMA, aquela coisa toda, se ele come ou cutuca as plantas, se as características, se ele é resistente às doenças e as características básicas do aquário. Se tem que ter planta, se não pode ter planta, se tem que ter muita planta, se tem que ter alguma peça, vamos dizer, para manter a água mais ácida ou mais alcalina, se a luminosidade precisa ser moderada, forte, se a movimentação, a turbulência da água precisa ser forte, fraca ou moderada, né? Então o que acontece? Em 96, nós lançamos essa ideia, uma ideia, vamos dizer que na época fez uma repercussão boa, até algumas lojas que começavam a pipocar em alguns cantos, principalmente interior do Brasilzão grande aí, começaram a solicitar as fichas até para colocar nas baterias dos aquários ou nas paredes da loja para ser um informe para o aquarista, entendeu? Porque eu sempre penso assim que vamos dizer, a função da loja ou vamos dizer, um dos principais objetivos do lojista é procurar orientar basicamente bem o aquarista para que ele possa começar com o pé direito e depois no dia a dia o lojista vai sendo uma espécie de vamos dizer, um assessor que pode ser que dê alguma informação básica, aquela coisa toda. Então, em fevereiro de 96, lançamos essa ideia da ficha do peixe, que realmente acabou colaborando para a época, não era que nem hoje, que tem uma facilidade muito grande em você conseguir essa coisa de informações em qualquer área, né? Área médica, qualquer área de construção, qualquer área você consegue rapidamente informações. Na época não era tão fácil, entendeu? E como a gente tinha essa coisa de laboratório, até hoje tem, né? Essa coisa de estudar os peixes, tudo, a gente pode, até os dias de hoje, dar algumas informações precisas para a necessidade de alguns peixes, por conviver com os peixes, entendeu? Tive o prazer a vida toda de conviver com muitas espécies de peixes, entendeu? Não dá nem para contar quantas espécies de peixe. E sempre quando você convive, você acaba o quê? Adquirindo essa coisa, esse entendimento prático das necessidades dele no aquário. Então, revista 48, nós realmente publicamos essa coisinha, lançamos a ideia da ficha do peixe. Outra coisa que eu queria falar também, página 13, 14 e 15. Lembra que eu falei? Eu sempre fui profissionalmente eu fui projetista, né? Então a revista, principalmente os primeiros 10 anos de revista, talvez, ela sempre foi muito forte nessa coisa de publicar esquemas de sugestões. E nessa revista, também na revista 48, na época, a gente publicou alguns aquários em conjuntos, algumas baterias de aquários, bateria total na parede, algumas opções de montagem de aquário para estantes, no caso painéis de lojas, tudo com a função do quê? Apoiar o lojista de aquário. Apoiar tanto o lojista que já tinha uma loja pronta, que pudesse ser alguma ideia complementar, que ele pudesse agregar em algum projetinho, alguma ideia que ele tinha de uma nova bateria na loja, até para aquele que não tinha nada de bateria nas lojas, era simplesmente uma avicultura que ele tinha e estava pretendendo montar essa coisa de uma área, vamos dizer, um departamento de aquarismo na loja. Então, nessa revista 48, só para você ter uma ideia aqui, olha como que funcionava. Tá vendo aqui, ó? É um desenho com algumas informações técnicas sobre ele, sobre, vamos dizer, detalhes, né? Tá vendo aqui, ó, um outro? Tá vendo aqui? E aqui também, ó, três, quatro tipos de aquários que você poderia montar, aquários de exposição para peixes para futura comercialização, aquela coisa toda. Por quê? Porque estava começando a pipocar no Brasil essa coisa das lojas incrementarem baterias nas lojas. O que era a ideia das baterias? Era justamente você ter um espaço grande em que alguns lojistas gostavam de ter água interligada, alguns preferiam individualizar os aquários, então aí era gosto de gosto, aquela coisa toda. É mais fácil cuidar de uma bateria interligada, só que tem aqueles riscos de alguma doença, alguma moléstia, algum desarranjo em algum dos aquários, afeta
todo o conjunto de todos. Então, quer dizer, um gosto particular de cada um. Mas na revista, a gente fez questão ao longo, eu só peguei um exemplo, né? Fevereiro de 96, a gente fez várias matérias, até hoje faz, de apoio aos lojistas. Até hoje tem uma seção na revista que chama Roteiro de Lojas, que a ideia é o quê? São dicas para lojistas que a gente sempre procura dar. Para quê? Para fortalecer essa coisa do primeiro atendimento. Então, para o aquarista, o lojista é o PS, vai o pronto-socorro, entendeu? A primeira pessoa que às vezes ele procura ou vai comprar um equipamento de urgência, alguma coisa, é a loja. Então a gente queria, na época, você vê 96, começou até antes, né? Nós queríamos o quê? Fortalecer a ideia da importância do lojista na vida do aquarista. E parabéns a todos os lojistas da época, até os dias de hoje, né? Que tem essa função, vamos dizer, didática e cultural de tentar transmitir conhecimento, transmitir dicas para o aquarista usar no dia a dia e com isso ter sucesso no aquário. Então, Revista 48, olha que bacana, cara. Tá vendo aqui, ó? A gente fez questão do quê? De apresentar essas opções de aquários nas lojas, tipos de aquários que eles pudessem ter. Nessa mesma revista, uma coisa que eu queria falar também, estava começando, deixa eu ver, página 19, para ver que é antigo as coisas, né? Estava começando a pipocar, né, no caso, alguns aquaristas marinhos, no caso, né, essa matéria, tem várias matérias sobre outros peixes, água doce, aquela coisa, mas estava começando a surgir alguns aquaristas que queriam, tipo assim, individualizar um peixe no aquário. Um peixe que ficasse, vamos dizer, relativamente grande, um peixe, hoje é muito chamado de peixe jumbo, mas na época era peixe grande, né? Ou peixe de rio, ou peixe do mar, só que a pessoa queria o quê? Montar um habitat para um único exemplar, no caso, né? E na época a gente fez uma matériazinha, deixa eu ver se dá para ver aqui, na mesma revista 48, né? Aquário para moreias. Dá para ver aqui, ó? Aqui um esqueminha com algumas características dele. Só para você ter uma ideia, a gente na época, a gente fez até uma relação no Brasil, encontramos algumas espécies de moreias. E eu citei algumas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 moreias que elas cresciam no máximo, né, no caso, 1 metro de comprimento. Então é claro que às vezes na loja você pudesse encontrar uma moreia pequenininha, claro, né? Ou às vezes você estava pescando, nós mesmos aí tivemos a oportunidade de manter algumas, às vezes você está pescando na beira-mar ou alguém está pescando e de repente fisgou lá uma moreia, machucou a boca dela, o cara, em vez de soltar no mar, a gente pedia para resgatar a moreia, porque no mar às vezes ela teria dificuldade em sobrevivência, aquela coisa toda. Então o que acontece? Ela no aquário ela encontraria um habitat mais aconchegante, mais seguro para ela, sem chance de algum peixe morder ela ou acabar, vamos dizer, predando ela no caso, né? Então a gente separou 13 espécies de moreia que cresciam até 1 metro, no caso, né? E sugerimos o quê? Na época foi um aquário, só para você ter uma ideia, aquário sugestão 1 metro por 40 por 50, 200 litros, 2 filtros externos motorizados, aqueles de pendurar, Ang-on, né? Ang-on, que hoje é chamado, né? A gente pedia no máximo, por exemplo, que a somatória dos dois dessem mais ou menos, olha aqui, 1000 litros por hora, para tivesse uma turbulência na água, tipo o mar mesmo, né? O volume, habitantes. A gente sugeria até colocar 2 moreias e cheia do quê? Cheia de, na época estava começando a surgir muito rochas vivas ou rochas marinhas, aquela coisa toda. Então a gente pedia para fazer um montão de toca mesmo. Várias, se você tinha 2 moreias, que fizesse pelo menos uma meia dúzia, umas 8, umas 10 opção de toca. Até alguns tubos de PVC podia jogar no aquário, aquela coisa toda. Sugestão de pH, sugestão de temperatura, sugestão de densidade, sugestão do nitrito máximo que a água pudesse ter, apesar que a moreia ela tem uma resistência boa. E o que que acontece? Na época é isso. A gente acabou fazendo o quê? Como fez para muitos outros peixes. Porque aquilo que eu falei, a ideia básica nossa era justamente dar o princípio daquilo que o aquarista ia precisar conhecer para que pudesse devagarzinho montar o habitat aconchegante para, por exemplo, recepcionar uma moreia. É claro que às vezes você pegou uma moreia de surpresa lá,
comprou na loja, de repente, aquela coisa toda, ou adquiriu, vamos dizer, de um pescador lá que ia soltar no mar, você resgatou ela, trouxe para casa. Então, a princípio, você deixar num balde, numa caixa de isopor, aquela coisa toda. Mas, rapidamente, você tinha condição, com um esqueminha, de montar um aquário, entendeu? Montar um habitat aconchegante para ela, jogar ela lá, não se preocupar nos primeiros dias, se ela tivesse machucada, né? Com essa coisa de alimentar ela, né? Então, você pegava, até hoje a gente faz isso, né? Tem uma varetinha, parece uma varetinha, parece um pegador, vai. Só que é de madeira, né? Um tipo de uma pinça comprida. Então você punha um pedacinho, no caso a gente tentava camarão, tentava pedacinho de peixe, filetinho, né? Tentava o vongole e colocava bem próximo ia na direção da boca dela. No começo ela nem pegava, tudo bem, deixa quieto. A partir do momento que ela começava a se habituar com essa coisa de alimentação quase que na boca, acabava sendo uma rotina nossa, uma rotina que a gente sugeria para o aquarista, né? Fazer o quê? Jogar próximo. Então, se você tem duas moreias, elas ficam até tranquilas, porque elas sabem que vai chegar a comida próximo dela, ela abocanha e pimba. E você tem daquela percepção de o quê? 2 pedacinhos, 3 pedacinhos, no máximo, fica tranquilo, não precisa exagerar na alimentação, entendeu? E aí o que acontece? Vamos dizer que tivesse machucado a boca por causa do anzol, aquela coisa, gradualmente ia dando uma cicatrizada, algumas ficavam até com a boca defeituosa por causa da agressividade do anzol, né? Mas elas acabavam tendo uma vida, vamos dizer, normal, nessa coisa de viver em aquário, no caso, né? Então, na época, achei interessante o quê? Opa, vamos fazer uma matériazinha para peixe, que isso daí vale também. Ao longo do tempo a gente fez matériazinha para o pacu, depois fizemos para o tambaqui, para o bagre africano, para tilápia. Essas tilápia, na época tinha as tilápias comuns, começaram a surgir nos pesqueiros St. Peters, né? Que é umas cor-de-rosa, só que ficavam grandes, né? Então o que acontece? Com toda a característica de necessidade, para peixe marinho fizemos com baiacu do espinho, entendeu? Todos os peixes que a gente acreditava que pudesse realmente ter um aconchego legal, a gente procurou fazer matérias nas revistas dessa época, 95, 96, essa coisa toda. Tá legal? Então, quer dizer, a gente nessa revista, deixa eu ver o tempinho que tem aqui, nós fizemos o quê? Essas duas atividades nessa época do ano. Eu queria também mostrar uma coisinha na revista 49, essa é a capinha dela. A 49 já é abril de 96. Nós fizemos na página 14 uma matériazinha, anos depois a gente acabou fazendo um guia prático, né, sobre tartarugas no aquário. Mas a gente fez aqui uma matériazinha, tá vendo aqui, ó? Tartarugas do Ibama. Por que do Ibama, né? Porque até então chegaram alguns lotes de tartarugas vamos dizer, nas lojas, no caso, né? Algumas tartarugas do exterior, depois acabou sendo, vamos dizer, não pôde mais comercializar tudo, aquela coisa toda. Começou a ter, ó, recentemente, pudemos conferir pela TV, a soltura de milhares de tartarugas de água doce nos rios da região norte do Brasil. Por quê? Começou a ter, através do Ibama, através de parcerias, uma grande, vamos dizer, proteção a reprodução das tartarugas de água doce. Então soltavam o quê? Milhares. Só que essas tartarugas são criadas pelo próprio Ibama, ou pessoas, vamos dizer, autorizadas, né? Onde há estudos de que para cada 2.000 tartarugas nos rios, apenas 1 ou 2 chegarão à idade adulta. Entendeu? Então a gente, na época, achava que soltava-se muito para sobreviver muito pouquinho. Então a ideia é o que acontece? Através de tartarugas que o pessoal podia ter em casa. Hoje já não pode mais, tá? Então existia até uma instrução normativa do próprio Ibama, acho, né? Instrução normativa 001/89, de 19/10/89, que dizia o quê? Recintos sobre animais diversos, né? Em zoológicos, entendeu? Então a gente puxou a parte de quelônios, né? Para o quê? Para sugerir, no caso, um pequeno habitat que seria aconchegante para tartarugas. Só para você ter ideia, usando um tijolo furado, vamos dizer, uma bandeja com areia de construção, uma rampa que poderia na época ser de ardósia, entendeu? Um aquário que poderia ser 1 metro por 40 por 50, entendeu? Localize o aquário num ambiente claro, exemplo, varanda, deixe bater sol mais ou menos entre 2 e 4 horas por dia, entendeu? Areia fina de construção
no fundo do aquário, podia ter até alguns tufos de musgo de Java, assim, para, apesar que elas iam cutucar ou comer aquela coisa. Troque a água, aí dizia, né, metade a cada 30 dias, né? Depende também da observação do aquarista na época, né? Porque às vezes a água rapidamente começava a ter um cheiro um pouquinho mais forte, né? Então era necessária uma troca, mas não tinha nada de equipamento, nada disso, aquela coisa toda, papapi, papapá, entendeu? Então o que acontece? A gente fez uma sugestão, deixa eu ver, papapi, papapá, entendeu? Que dava o quê? Para ter um habitat legal para as tartarugas aquáticas, no caso, de água doce, né? Então por quê? Porque a gente sempre achou que o aquarista, na época, né? Ele pode ser um grande protetor de tartarugas aquáticas, entendeu? É claro que depois veio essa coisa de a tartaruga que chegou do exterior era muito parecida com a tartaruguinha nossa aí brasileira, então achou melhor nem comercializar tudo, mas a ideia é o que que acontece? É que na época, isso daí foi, no caso então em 96, a gente achava que realmente, já que tem tartaruga com os aquaristas, que a gente pudesse fazer alguma matéria elucidativa para quê? Para o aquarista tentar cuidar legal do aquário, dentro até das normas que o próprio IBAMA sugeria para recintos de jardins zoológicos, entendeu? Então a gente fez o quê? Essa matériazinha, até no alto da matéria está escrito, tá vendo aqui, ó, ecologia. Por quê? Porque a gente acha bacana essa coisa de proteção, trabalhos que é feito vamos dizer, ou pelo IBAMA, ou por associações ou grupos que fazem trabalhos de reprodução, de recuperação de espécies, algumas espécies que vias de extinção é tratada com carinho, né? Então, alguns peixes, sugerimos ao longo, vamos chegar mais para frente e falar isso, alguns peixes, principalmente os killifish, fizeram alguns trabalhos para que o pessoal pudesse autorizar, principalmente a criar aquelas espécies que estão em perigo, né, de extinção, aquela coisa toda, mas na época o foco nosso foi as tartaruguinhas do aquário, aquelas pequenininhas, chegavam pequenininha, tinha vamos dizer, uma rusticidade muito grande, só que precisava se saber um habitat ideal, o que comia, como que você podia cuidar nela no dia a dia, né? A gente fala, ela é muito resistente mesmo nos estados aí do sul, do sudeste. Então o que acontece? Na época, 96, fizemos uma matéria indicativa. Tá legal? Estamos encerrando aqui o programinha número 66. Gostaria de agradecer toda a audiência, todas as, vamos dizer, as mensagens de incentivo que tenho recebido, as parabenizações, entendeu? A ideia é essa. A ideia é mostrar o quê? Aquarismo, um hobby fascinante, um hobby para todas as idades, todas as classes sociais, um hobby simples, desde que você pratique sabendo usar bem a caixinha de ferramentas, que é as regrinhas e as dicas que gradualmente a gente foi dando ao longo desses 30 anos, tá legal? Boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam, e na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, com toda essa vontade de apresentar o programa da Revista Aquarista Júnior, tá legal? Bye, bye, tchau, até!